De volta com programação nacional e hoje nós estamos falando sobre a Irmã Dulce, que será canonizada em outubro deste ano. Estou aqui com o arcebispo de Salvador, Dom Murilo Krieger. Bom, Dom Murilo, um fato interessante que a gente estava contando sobre a questão de santidade, né? Por que a canonização da Irmã Dulce ela será a terceira mais rápida da história, né, após o seu falecimento, atrás apenas da santificação de Madre Teresa de Calcutá e do Papa João Paulo II, 9 anos após a sua morte? Primeiro João Paulo II, depois Madre Teresa e agora ela. É a terceira. Eu penso que, em primeiro lugar, ela era uma mulher muito apressada em fazer o bem. Eu acho que até nisso está se manifestando aquela inquietação, porque foi realmente algo notável, mas pelo tipo de milagre. Porque o grande problema, quer dizer, milagres há muitos, tanto que quem promove uma causa de beatificação, canonização, começa a receber anúncio, testemunho, mas tem que começar a fazer uma triagem, porque uns não dá para comprovar, outros o advogado não quer meter a mão, tem medo de se comprometer, o advogado ou o médico tem medo de se comprometer e dar um testemunho, e daqui a pouco dizer, não, mas escute, você errou. Então, o problema todo é provar que um determinado milagre foi milagre, e aí tem que ter uma prova antes e o depois. Então, o caso dela, por ser de alguém que estava cego há 14 anos, e que um dado momento começou a ver, ele mesmo, Maurício, quando descreve, é muito interessante, porque, primeiro que ele não pediu a cura da cegueira, aquilo já fazia parte da vida dele. Ele já era cego há 14 anos, tinha um cão-guia, tinha aquele bastãozinho de cego. Esse é o rapaz agora que Esse é do milagre que deu origem agora à canonização. Maurício, o nome dele. Maurício, José Maurício. Ele é de Salvador, mas atualmente mora em Recife. Bom, ele, na verdade, tinha glaucoma num grau altíssimo e não se cuidou. Ele mesmo reconhece que era relaxado. Foi perdendo, e de repente ficou totalmente cego. Ele que trabalhava em computação. Foi aí que ele viu, o que eu vou fazer? Computação não dá. Começou a se dedicar à música, que ele já tocava, cantava, começou a dirigir coral. Até, um dado momento, até dirigiu um coral nas obras sociais de Irmã Dulce, antes de ir para Recife. Bem, a mãe dele tinha adquirido, depois da beatificação, a beatificação foi em 2011, uma imagenzinha de Irmã Dulce. E quando ela morreu, ele disse, eu quero essa imagem. Ficou com ele, pequenina, muito simples. E ele, de repente, ele estava com dores horríveis na vista. Horríveis. Ele não aguentava 4 noites sem dormir, dia e noite. Estava desesperado. Então, uma noite, pelas 4 da manhã, ele pega a imagem e coloca assim, de forma horizontal, pedindo que te diminuísse a dor e que conseguisse dormir. Só isso que ele queria. Ele não tinha colocado a imagem ao lado da mesinha, quando já bocejou e dormiu. Quando ele se acordou às 4 horas, a esposa dele tinha saído. Ele nunca tinha visto a esposa, porque a casou cego. E aí ele estava pegando um pano para se enxugar, porque a única coisa que aliviava um pouco a sua vista era o gelo, nesse saquinho de plástico, mas sempre molhava um pouco. E nisso ele viu uma mão. Ele disse que no começo pensou, que mão é essa? Mas aí ele começou a mexer e viu que os dedos se mexiam, então é minha mão. E começou a ver, e aí telefonou para a esposa. Venha depressa, porque aconteceu algo extraordinário. Mas o que? Ela perguntava. Venha ver. Mas o que? Venha ver. Ela até achou que ele estivesse bebendo, mas ele disse, mas Deus, bebê 4 horas, acordei agora, 8 horas da manhã. E quando chega em casa, pela primeira vez, ele a viu. E começou a dizer, então foi uma emoção muito grande para ele. E mais interessante que isso. E aí ele vai numa banca de jornal, perto da casa dele, onde era conhecido, e pediu um jornal. E o jornaleiro perguntou, para que você quer jornal? Você não consegue ler? Ele pega o jornal e começou a ler a manchete. Aí o pessoal ao redor começou a ficar inquieto. O que está acontecendo com o Maurício? Mas para a igreja estudar um caso dito milagroso, tem que esperar 5 anos. E foi aí que foi esperando, começaram os estudos. Quer dizer, e mais interessante é que não foi curada a causa da cegueira. Quer dizer, se ele for, como tem ido, num oftalmologista que não sabe a situação dele, ele se apresenta, vai ser examinado,
o oftalmologista vai dizer, olha, infelizmente você nunca mais vai poder ver. Por isso, por aquilo, não há possibilidade. Mas eu estou vendo o senhor, estou vendo o copo. Quer dizer, então ele vê contra tudo e contra todos. Nossa, e isso é constatado. Quem o conhecia, né? Não é assim que tivesse sido curado lá, alguns nervos, sei lá o que deu origem ao problema. E aí, esses estudos foram se aprofundando. Finalmente, quando tinha a documentação, foi enviada a Roma. Em Roma, passa em primeiro lugar por um grupo de 7 médicos. Para ser e poder ser declarado milagres, 5 dos médicos têm que aprovar. Os 7 não viram explicação humana, científica para o caso. Aí vai para uma comissão de teólogos, 7 teólogos, que vão examinar. Daí a origem da expressão advogado do diabo. Quer dizer, aqueles que vão tentar provar, não, que isso aqui não tem uma outra resposta, não é bem assim, para tirar qualquer ideia falsa. E os médicos, às vezes, dizem que esses teólogos são mais severos do que eles. Bem, finalmente, se passar ali, aí vai para a comissão de cardeais, que vê, examina e dá o parecer ao Papa. E o Papa estuda e aí dá o seu parecer final. Então, é um processo longo. Então, isso tudo, às vezes, leva séculos. Séculos. Quando vai para frente, muitos não vão, porque não dá para comprovar o milagre, não tem condições. E no caso dela, tudo foi convergindo de forma rápida. Então, eu penso que Deus está querendo mostrar o carinho que a gente tem que ter pelos doentes. Porque, na verdade, se você olha o Evangelho, olha o tempo que Jesus dedicou a doentes. A atenção, a toda hora. E curioso é que poucas vezes a iniciativa foi de Jesus para curar alguém. A pessoa pedia, Senhor, que eu veja, Senhor, que eu ande. Ou um parente, ou os amigos que pegavam o corpo, traziam por dentro da casa, pelo telhado, abriam o telhado. Quer dizer, então mostrando como nós podemos pedir alguma graça que quisermos, mas também outros podem pedir por mim e eu posso pedir para outros. E nessa hora somos intercessores, somos mediadores. O único mediador é Jesus, mas ele aceita a nossa mediação, a nossa colaboração. Senão até Paulo nunca teria incentivado tanto a oração pelos outros. Quer dizer, quando eu rezo por você, eu sou um mediador. Quando eu abençoo você, eu sou um mediador. E isso não diminui a força de Cristo. É Ele que obtém. Nós não obtemos nada por nós mesmos. Então, agora com a canonização da nossa irmã Dulce, eu tenho certeza que nós vamos valorizar mais os pequenos, os doentes, e sempre nos perguntando, o que eu posso fazer? Eu digo isso porque hoje é difícil encontrar uma casa onde não haja uma pessoa idosa, doente. Então não se trata de ir lá ajudar aquele doente lá do interior da África, o que seria muito bonito, mas daquele irmãozinho que está ao nosso lado, que precisa da minha atenção, do meu carinho. Quanto bem a gente pode fazer para Jesus, servindo esses irmãozinhos. Às vezes pode estar na sua própria cidade, pode estar próximo da sua residência, né? E às vezes a gente fica buscando, olha, onde eu vou ajudar, o que eu vou fazer, né? É bem interessante isso. O senhor estava falando um pouquinho sobre essa questão do médico, do processo, né, do milagre aí no caso, né, do José Maurício, né? Como é que funciona isso? Primeiro, para se tornar um santo, você tem que ser beatificado, também tem que passar pelo mesmo processo que o senhor explicou aqui? Mesma coisa, sim. Começa primeiro assim, quando alguém demonstra ter virtudes num grau considerável, acima da média, que chama atenção, essas virtudes são estudadas. É feito pesquisas, pessoas que conheceram, os escritos da pessoa, testemunhas e tal. E aí vai para Roma para ser feito estudo. Se é aprovado, fica um venerável. E aí pode-se começar a pedir pela intercessão dele, pode-se divulgar sua vida, seus milagres, mas sempre com muita discrição. Quando se começa a ver muito propaganda, pior ainda, negócios, a igreja bloqueia e acabou. Esse caso não vai mais para frente. A igreja é muito severa nesse aspecto. Para evitar comércio em custa do santo, para evitar que alguém queira se enriquecer à custa de uma causa. Sim. Bem, aí,
nessa hora, há necessidade de pessoas que estudem a vida do santo, que acompanhem, recolham correspondência, testemunhos, milagres, cartas. É um trabalho de postuladores. Antes do bloco anterior, eu disse que no Brasil não se valorizava muito. Quando se viu o impacto que os santos têm na vida dos fiéis, começou uma procura. Disse, nossa, olha aqui Padre Donizete, olha ali a Madre Verônica da Encarnação em Salvador. Olha, quer dizer, começou a se descobrir. Hoje, são mais de 100 causas do Brasil que estão sendo estudadas. Em Axica, Padre Vítor, que eu me lembro aqui agora. São dezenas, mas quer dizer, e tudo por força do efeito de beatificações ou canonizações. Então, o primeiro passo é beatificação. Com a beatificação, aquele que foi beatificado pode ter um culto local, onde nasceu, onde viveu, onde morreu, ou se é um religioso, uma religiosa, onde está presente sua família religiosa. Então, é um culto restrito. Com a canonização, lembra a palavra cânon, lista, entra na lista dos santos que podem ser venerados em qualquer parte do mundo. Igrejas em seu nome, a divulgação de imagens por toda parte, títulos. Então, é venerável, beatificação, também precisa um milagre para a beatificação. Depois da beatificação para a canonização, basta o milagre. Mas o milagre então, tem que ser algo comprovável, que possa ser comprovado, que de cura instantânea e que possa ser provado. Não basta dizer, eu era muito deprimido, agora não sou mais deprimido. Como é que você vai provar o grau de depressão antes e depois? Já no caso, vamos dizer, da cegueira, era cego, agora vê. É algo concreto, isso é bem concreto. Cientificamente comprovado, né? Bom, este é o Programação Nacional que precisa ir para um rápido intervalo e volta já.